Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui na nossa live. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos esperar a turma entrando aí, tem bastante gente para chegar. Vai avisando todos, eu tenho certeza que vocês vão convidar todos dos grupos de relacionamento de vocês para ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre como Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser um dia de grande festa. Vocês sabem que nós temos o nosso Instagram, Igreja Cristã Verbo Morumbi. Vamos fazer essas lives a partir de agora, de quarta-feira, às 20 horas e 20 minutos. E vamos fazer de domingo às 19 horas e 20 minutos também. Temos um prazer enorme de estar juntos. A Igreja Cristã Verbo é uma igreja que nasceu fora do Brasil, nasceu no coração de Deus e, muito interessante, nasceu num terremoto, nasceu depois de uma grande crise, depois de uma grande adversidade, depois de problemas enormes em alguns países da América Central, e alguns jovens sonhadores, missionários americanos, viajaram para lá para ajudar a reconstruir o país e começaram a dar aulas de inglês, e assim nasceu a nossa igreja, a nossa visão, num momento muito interessante, né? A nossa igreja é uma igreja com muitas universidades fora do Brasil, hospitais, creches. Temos as igrejas na América Central, nos Estados Unidos, no Canadá, temos na Espanha, em algumas partes no mundo também, com universidades, colégios. No Brasil ainda somos pequenos, né, em formação, temos duas igrejas aqui em São Paulo, Morumbi e uma em Barueri, ali pertinho de Alphaville, e temos igrejas no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e em outros lugares do Rio de Janeiro também. Perto de Guaratiba, e, enfim, somos em 5 igrejas no Brasil. Bastante gente chegando. Vamos hoje entender a comunhão de Deus, né? A comunhão de Deus, a nossa reunião, nesses momentos que nós queremos nos proteger, não estarmos lá dentro da igreja com muita aglomeração, que existe uma comunhão no Espírito, uma comunhão que só o Espírito Santo pode fazer. E o Salmo 126 fala: quão bom e quão suave, né? Que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e dali o Senhor Deus traz a sua bênção. Vou esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Eu acho que o Vinícius já leu para vocês, Salmo 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre o corpo de Cristo, né? Como um orvalho, ali o Senhor traz a bênção. Vamos iniciar? Eu quero iniciar com vocês lendo o livro de Isaías, capítulo 55. Vamos ler Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 3. Isaías é um profeta messiânico. Dos profetas do Antigo Testamento, quando você faz estudos bíblicos, ele que mais apontava a vinda de Jesus Cristo, que era uma promessa para o povo de Israel, o Messias. Isaías dava detalhes muito peculiares sobre a vida de Jesus Cristo. Por exemplo, que ele seria um conselheiro, ele seria um Deus forte, ele seria um Pai da eternidade, ele seria o príncipe da paz, ele seria também o Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Como a gente quer falar hoje de sobrenatural, de ajuda sobrenatural para sair da crise, a gente precisa começar pelo maior milagre, pelo maior evento sobrenatural que já aconteceu na Terra. E esse evento tem o nome de Isaías, tem o significado do nome de Isaías. Isaías significa salvação que vem de Deus. E Isaías, como era um profeta, tinha uma mulher profetisa, ele teve um filho, ele teve 3 filhos, um deles chamava um remanescente, uma parte do povo vai se salvar. Eu quero falar hoje para uma parte do povo que pode se salvar dessa crise. Eu quero falar para uma parte do povo que pode continuar ter uma boa viagem. A palavra salvação significa manter vivo até o final. A palavra salvação significa levar uma boa viagem até o final. Agora, aonde é esse final? O problema é que nós temos uma mentalidade, fomos treinados por uma mentalidade muito natural, uma mentalidade muito finita, uma mentalidade que só enxerga a morte, a opressão, a depressão, as fatalidades. Nós precisamos nos colocar à disposição do sobrenatural para passarmos a ter essa visão sobrenatural, uma visão que vem do céu para a terra e não a visão da terra para o céu. Na verdade, a humanidade vive de ponta cabeça e os resultados estão aí. A humanidade vive do corpo para a alma e para o espírito. Esse é o processo inverso pelo qual nós somos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados espírito, alma e corpo. Então, quando nós vivemos uma vida de espírito, alma e corpo, nós priorizamos espírito, alma e corpo. Quando vivemos uma vida de corpo, alma e espírito, de ponta cabeça, nós priorizamos uma vida de corpo, alma e espírito. E o resultado disso, a palavra de Deus diz, não se engane o homem, que se o homem plantar no corpo, na alma e no espírito nessa ordem, o resultado que ele vai colher é um resultado ruim. Mas se ele plantar no espírito, para depois plantar na alma e no corpo, o resultado vai ser sobrenatural, vai ser um resultado para a eternidade. Isaías era um profeta evangélico, porque a palavra evangelho quer dizer... Evangélicos não são pessoas religiosas. Evangelho não é uma religião. Cristianismo não é uma tradição. A palavra evangelho quer dizer poder de Deus para todo aquele que crer. Poder de Deus que leva o cristão evangélico para a eternidade. Evangelho quer dizer boas novas de Deus. Puxa, Zé Carlos, como acreditar em boas novas? Vamos ler o texto. Isaías 55. Isaías, o profeta messiânico, ó vós todos que tendes sede. O mundo hoje passa por sede. Ó vós todos que não tem dinheiro. Eu não sei quando o nosso dinheiro, quando a nossa economia, o que vai acontecer com os 600, 700 milhões que o nosso governo está depositando, está disponibilizando. Eu não sei o que vai acontecer com tudo que a gente conquistou na reforma da Previdência, que já era para ter sido feita há 30 anos atrás, que os governos anteriores não fizeram, e aí nós colocamos um presidente que nunca se elegeu por propaganda eleitoral, enfim, não estou aqui para falar de política, mas que conseguiu, para alguns que criticaram, um pouco atrasado, 2 meses, mas puxa, estava atrasado 30 anos. Mas enfim, houve uma economia de 800 milhões, nós vamos gastar nessa crise. A pergunta é essa: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, ó vós que não tendes dinheiro, vinde,
comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro, o vosso dinheiro, naquilo que não é pão? Por que gastais o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me, eu pediria para vocês hoje, ouvi-me, como o profeta Isaías. Quem deu crédito à minha pregação, falava Isaías, ouvi-me atentamente, vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, eternidade, e vos dando as firmes beneficências de Davi. Que são as beneficências de Davi? São as promessas de Deus, que Jesus ele é oriundo da tribo de Davi. Ele é o herdeiro da tribo de Davi, ele é o herdeiro de Davi, da tribo de Judá. Jesus era um herdeiro, ele foi prometido, o Messias foi prometido. E nós podemos ser herdeiros do Messias. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós nos desfiguramos. Nós somos criados num primeiro momento à imagem e semelhança de Deus e colocados num jardim de Deus, para ter um relacionamento com Deus, para beber a água dos céus, para beber o pão nosso dos céus. Pai nosso que estais nos céus, é eterno, é sobrenatural. Pai nosso que estais nos céus. Amém? Então, às vezes a gente reza, a gente ora, não importa o nome que você dá, a gente repete, a gente fica atrás das tradições, das religiões, da nossa intelectualidade, e a cada dia o sobrenatural ele tem morrido dentro de nós. Nós não desenvolvemos os nossos poderes sobrenaturais. Por quê? Porque nós só nos alimentamos daquilo que não é pão. Nós só nos alimentamos daquilo que não é vinho, que significa alegria de Deus. Daquilo que é leite, que significa o alimento de Deus. Nós gastamos o nosso dinheiro de forma errada. Nós priorizamos as coisas erradas. Enquanto a Bíblia nos diz para priorizarmos as coisas do alto. Porque o nosso Salvador veio do alto. Nós fomos criados por Deus para compartilhar o poder de Deus, a eternidade de Deus. Nós perdemos a nossa eternidade por causa do pecado, chamado de pecado original por algumas igrejas, ou por causa de uma tendência. Ou seja, existe um vírus muito maior do que o vírus do corona. Existe o vírus que gerou o coronavírus. Qual é o vírus que gerou o coronavírus? É o pecado. Uma árvore boa produz bons frutos. A palavra iniquidade, ela vem de errar o alvo, de errar a meta. Ela vem de errar o caminho, ela vem de errar o pensamento. Para nossa sorte, ao contrário do que meu pai me ensinou, amo meu pai, está no céu com Jesus, ele dizia assim, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Não é uma verdade bíblica. Porque Deus é um Deus que endireita o pau que nasce torto. Deus é um Deus que endireita as árvores que se entortaram. Porque elas não nasceram tortas, na verdade. As árvores nasceram direitas. Nós escolhemos pelo livre-arbítrio nos afastarmos de Deus. Na verdade, Deus criou o mundo para ter um só princípio de vida, uma religação a Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Domingo tivemos a Páscoa. A Páscoa não se trata de um coelho. A Páscoa não se trata de um ovo de chocolate. A Páscoa se trata de um cordeiro. Nós perdemos até o sobrenatural da festa, o sentido da festa. A Páscoa se trata de um cordeiro. A Páscoa se trata de uma passagem. A Páscoa se tratava, quando foi instituída, num êxodo, numa saída de uma crise. A Páscoa foi criada para o povo de Deus, para o povo de Israel, sair das pragas, das pestes, das maldições do Egito.
Deus escolheu o povo de Israel, que era o povo de Deus, e disse para eles: eu vou dar a receita para vocês saírem de uma crise mundial. Se você está achando que o coronavírus é algo grande, você não tem noção. Estude lá as pragas do Egito, para quem já viu o filme lá de Moisés passando pelo mar, ali eram trevas densas, eram rãs, eram gafanhotos, eram rios de sangue, era falta de alimento. Por quê? Porque o Egito significava o afastamento de Deus. E Deus queria salvar aqueles que eram o povo da aliança dele. E se você acha também que isso aqui é o Apocalipse, eu não vou dizer para você que é uma gripezinha, mas não é o Apocalipse, está bem longe. Porque o Apocalipse é muito maior do que isso, é muito maior, ninguém suportará. O isolamento hoje, para quem está triste de ficar em casa, para quem não aprendeu a ficar em casa, para quem está inquieto e ansioso, no Apocalipse você não vai ter casa para ficar. Agradeça a Deus pela sua casa. No Apocalipse nós vamos ter que fugir para não sei aonde, para aqueles que ficarem no tempo do Apocalipse. Eu não estou aqui para te pregar medo agora. Eu quero te pregar a solução, mas é importante que você entenda o passado. Que Deus já livrou o povo dele de grandes pragas. É importante que você entenda o futuro. Porque o passado te ensina aquilo que não deve ser repetido. E o futuro te alerta de para onde você pode ir. Deus sempre disse na palavra dele que ele quer fazer uma aliança, ele quer fazer um concerto com o povo que ele quer salvar. O povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação de Deus. Deus nos ama, ele é pai, mas ele é quem decide as regras da aliança desse contrato. E as regras da aliança, elas estão nos mandamentos. Só amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo espírito, alma e corpo. É nessa ordem. Espírito, alma e corpo. A nossa saída sobrenatural para a crise, ela passa de nós nos voltarmos para Deus. A Bíblia, cara, chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Deus permite que as catástrofes aconteçam para que depois das catástrofes a gente faça as coisas de forma diferente. Tinha dois jeitos depois do Egito de reagir às catástrofes. O povo de Israel construiu uma nova aliança. O povo de Israel saiu muito maior da crise do que o povo do Egito. O povo do Egito saiu estragado, arrebentado, economia falida. Os reis do Egito ficaram tristes com o povo de Israel, ameaçaram se arrepender. Quando vocês ouvem falar na televisão, olha, nós vamos sair muito melhor, a rede lá de televisão dizendo, olha, nós vamos vencer junto. Mentira! Eu não vou dizer que é mentira, eu vou dizer que é sofisma. Eu vou dizer que é Papai Noel. Eu vou dizer para você que é coelhinho de Páscoa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que aconteceu com o povo que não quis entender o povo de Israel e o Deus de Israel, que é o Deus de Cristo hoje? O faraó, logo em seguida que o povo de Israel saiu do Egito, que acabaram as pragas, eles voltaram a fazer as mesmas coisas. Eles conheceram o Deus que é único, onipotente, onipresente. O Deus que acabou, que fez pragas, que transformou rios em sangue. Os deuses do Egito eram animais, a rã era um deus. O rio Nilo era o grande presente deles. Eles viram o rio Nilo cheio de sangue, os peixes mortos. E eles não se renderam a esse Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel resolveu se render. O povo de Israel, que era pequeno, saiu muito maior. O povo de Israel, que era escravo, saiu com mais dinheiro da crise, com mais prosperidade, porque refez a sua aliança com o Deus de Israel. Deus está nos chamando para uma aliança. Ele está nos chamando porque Ele é Pai, porque Ele nos ama e Ele permite que a disciplina venha, porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós andemos na vontade dEle, seja feita a sua vontade aqui na terra. No céu não tem coronavírus, no céu não tem morte, no céu não tem tristeza, não tem lágrimas. Por quê? Porque a rebeldia foi expulsa do céu.
O príncipe desse século, desse século chamado de adversário, de inimigo das nossas almas, o vaidoso, o rebelde, o mentiroso, a cobra, a serpente, Satanás, foi expulso do céu com 1/3 do seu exército. É muita coisa. Mas Deus tem 2/3 do exército, que é muito mais. Por isso a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos filhos de Deus, daqueles que o buscam diligentemente. Então, se você quer poder sobrenatural, se você quer contar com o exército de Deus dos céus, você precisa receber o poder do céu, que é Jesus Cristo. Jesus veio do céu para a terra. A Páscoa se trata de um cordeiro que morreu na cruz, um cordeiro imaculado, aquele que não pecou e que morreu no seu lugar e no meu lugar. A Páscoa foi uma substituição, um presente de Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz, para aqueles que nele crerem, recuperarem a vida eterna. Nós estamos tratando aqui de valores sobrenaturais no primeiro momento. Puxa, Zé Carlos, eu entrei nessa live porque eu entendi que como eu ia superar a crise, risco e oportunidades, ela foi provocada por uma plantação errada. Ela foi provocada por um afastamento da humanidade de Deus e dos mandamentos de Deus. O vírus do pecado que está dentro do homem é maior que qualquer coronas, H1N1 e outros que vão vir, que já vieram e vão vir e vão passar, até que cheguem as grandes pragas, que não acho que estejam tão perto ainda de hoje. Mas foi um aviso para a gente prestar atenção. Porque o que gera os pecados? O apóstolo São Paulo, que é o maior escritor da Bíblia, intelectual, chamado por Deus, quando ele fala na Bíblia, ele fala de pecado e fala de pecados. Por que ele fala de pecado? Porque existe um pecado, existe um defeito que gera os pecados. Nós fomos criados em pecado, nós nascemos com defeito, com uma tendência ao erro. Nós estamos sendo chamados por Deus através dessa crise para recall. Sabe aquelas agências de carro que mandam uma cartinha? Olha, o seu carro, o amortecedor começou a dar problema, vem aqui trocar. Olha, teve um problema na injeção eletrônica. Nós nascemos com defeito. Somos chamados por Deus através de Cristo para nos voltarmos, para nos religarmos para Deus. E Deus pagou a conta. Deus pagou a conta lá na cruz. Deus deu a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sem o pecado original, nós não fazemos tantos pecados. Entende que nós estamos tratando de coisas sobrenaturais em primeiro lugar? O buraco é mais em cima, eu diria. Não adianta a gente olhar para a natureza. Olha agora, hoje eu vi um vídeo bonito, ontem, olha um vídeo, olha, a lagoa do rio tá linda, bastou colocar um homem em casa. Que conclusão, olha, bastou colocar o homem em casa que a lagoa... O problema está em nós, é verdade. Só que é meia verdade. Ele está achando que precisa salvar a natureza, que se você salvar a natureza e isolar o homem dentro de casa, você vai salvar a natureza. Não. Porque daqui a pouco o homem precisa ser solto. E o problema está dentro do homem. O coração do homem precisa ser mudado para ele não só não poluir a natureza, como parar de poluir a cultura, a economia, os casamentos, a humanidade, a criação dos filhos, as amizades. Os nossos conceitos são conceitos não sobrenaturais. Porque nós não mantivemos o relacionamento. Se hoje você se voltar para Deus, se você voltar para o seu primeiro amor, se você se voltar para Deus sobre todas as coisas, você começa a viver uma vida do céu para a terra. Você começa a se sentar com Deus no céu, diz Efésios. Porque Jesus veio dos céus e porque um dia nós vamos voltar para os céus, quando Jesus vier dos céus para nos levar para os céus. Nós somos sobrenaturais. Deus colocou a eternidade dentro de nós. A eternidade significa ter Deus no coração. Nós perdemos a eternidade no paraíso, mas através de Jesus Cristo, o Cordeiro que tirou o defeito,
Desde que a gente receba o Cordeiro, coloque o Cordeiro dentro do coração. O Cordeiro pagou a conta, o Cordeiro é o fiador, o Cordeiro é o intercessor, o Cordeiro é tudo, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Quando nós recuperarmos a verdadeira religião, o único caminho, a única verdade, a única vida, para chegarmos ao Pai através do Filho, o mundo muda. O buraco é mais em cima. Essa crise vai acabar e os donos do mundo, os filhos do príncipe desse século do Egito, do espírito de Babilônia, de Babel, de confusão, Babilônia, aqueles que fizeram a torre de Babel, que eles queriam chegar perto do céu, aqueles que queriam ser do tamanho de Deus, e Deus soprou. E aí eles não se entenderam nunca mais. Até hoje o mundo é uma grande Babilônia. Olha para o Congresso Nacional, olha para a política do Brasil, olha para como está a Casa Branca, olha para como está as muralhas que caíram. Não fica achando que a solução é o comunismo, mas também não fica achando que a solução é o capitalismo. Porque ainda que o comunismo possa ter uma ou duas coisinhas boas, o capitalismo pode ter muito mais, o liberalismo, eu não estou para defender partido, eu diria que todos os processos políticos, ainda que tenham coisas boas, e o capitalismo e o liberalismo combinam mais com as escrituras sagradas, não é que sejam de Deus, ainda que o homem vai estragar o capitalismo pela sua vaidade, pela sua avareza, pelo seu desejo de conquista, ele vai passar por cima de tudo e de todos. Por quê? Porque ele não tem. Ele perdeu. E nós precisamos, através desse chacoalhão, eu fico olhando as mães dizendo, eu não posso voltar para casa, eu não consigo mais ficar em casa com os meus filhos. Aí entra o psicólogo, lá uma benção, lá o psiquiatra, diz, olha, como é que você não consegue ficar com seus filhos? A mãe, as mães não sabem como ficar com os filhos. Meu papaizinho falecido dizia, a banana está comendo macaco. Mãe, eu não estou dizendo que a mulher tem que ficar em casa, eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar, não, estou dizendo que a função mais divina que uma mãe tem. Deus escolheu uma mulher como Maria para ter a maternidade de Jesus Cristo na terra, não no céu. É um outro assunto. Porque a maternidade é de Deus, é um privilégio, é uma graça. Isso é um exemplo para as mães serem como Maria, serem agraciadas, cuidarem dos seus filhos, ensinando o sobrenatural de Deus. E a coisa mais linda que Maria falou lá em Bodas de Caná da Galileia, fazem tudo que Jesus mandar. Esse é o lugar de Maria, das mães, é chamarem os seus filhos e falar assim, olha, faz tudo que o papai do céu mandar, mas é o papai do céu ou Jesus? Jesus é o papai do céu na terra. O homem tinha uma necessidade, fazia imagens, estátuas, símbolos. O homem não conseguia visualizar a Deus. Como se Deus se cansou de ver estátuas o representando, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança, ele mandou à sua imagem e semelhança, Jesus, parecido com você. Ele era homem e era Deus, ele não era meio homem e meio Deus, ele era homem e era Deus. Ele sofreu como homem e agiu como Deus, provando que é possível. Adão nos decepcionou e Jesus Cristo veio e cumpriu o seu papel, ele foi na cruz, ele desobedeceu, ele morreu no nosso lugar, ele nos resgatou, ele nos raptou, ele nos redimiu, ele remiu os nossos pecados, ele nos justificou e ele te comprou e ele pagou um grande preço para isso e ele é o seu único intercessor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus estava na criação, ele era o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando Deus falou, haja luz, era Jesus que estava agindo. Quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, era o Espírito Santo de Deus, eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus era Deus na terra, ele morreu como Filho de Deus, ele agia como Deus, ele quis mostrar para o mundo. Ele era, usando uma linguagem de moda, ele era uma loja, era uma flagship, ele era uma loja modelo. Jesus tem que nos inspirar. E como ele nos inspira, quem recebe Jesus, recebe o sobrenatural de Deus, recebe a nova criação, recebe o Espírito Santo. O coração velho está estragado.
Você quer poder sobrenatural quando você se rende à Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus, a Bíblia diz Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu sacrificado. Como é que Israel saiu do Egito? Deus chamou Israel e falou, vocês pegam um cordeiro macho, imaculado, sem defeito. Vocês pegam o sangue desse cordeiro e coloquem nos umbrais da porta das vossas casas. Você quer sair da crise do pecado mundial, que é maior do que a crise desse vírus, que vão vir outros? Coloca o sangue de Jesus nos umbrais da sua porta. Isso é um símbolo. Coloca a sua casa debaixo da proteção do Cordeiro de Deus. Sabe o que quer dizer Páscoa? Pêssar em hebraico é que o anjo das pragas, da peste, da destruição passaram por cima. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? As casas que tiveram o sangue de Jesus, a destruição do Apocalipse, do final, os destruidores vão passar por cima da sua casa. De uma maneira figurada, isso faz sentido hoje para essa crise. Eu não estou te prometendo que você não possa pegar a gripe, não, todos que estão aqui na terra podem passar por tribulações. Jesus nos alertou, no mundo vocês terão tribulações, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão em meu nome. A vitória é poder até passar por uma enfermidade, mas sair vivo, sair bem, sair curado, ou se morrer e ir para a eternidade, para o céu, convenhamos que é melhor do que o inferno. Se você está achando que a vida aqui na terra está um inferno, você não tem noção ainda. Estude Apocalipse, as Escrituras, você vai ver o tamanho do inferno. Porque hoje o inferno está na terra, porque o diabo foi expulso para a terra. Ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o ladrão, ele é o que veio para matar e roubar, ele é a cobra, ele é a serpente. E nós estamos sendo iludidos porque a nossa visão é míope, a nossa visão é pequena. E olha o que Deus está falando nesse texto lindo. Venham, vocês que têm sede. Por quê? Porque nós compramos roupas, e nada contra, eu trabalho com roupas, gosto de roupas lindas. Mas vocês compram aquilo que não mata a sede de vocês. Como é que nós estamos matando a sede? Estou cheio aqui, cheio de roupa bonita. Estou de moletom hoje aqui em casa. As roupas não estão matando minha sede, não estão matando minha fome. As festas que eu fui não alimentaram minha alma. Eu posso continuar indo em festa. Por quê? Porque esse é alimento secundário. Não é que seja ruim, não. A Bíblia diz que se você se alimentar do pão que veio do céu, que é Jesus Cristo, que não só de pão, você vai se engordurar, a sua alma vai viver e você vai se deliciar com as gorduras. As gorduras são as benesses de Deus, que possam ser curtidas por aqueles que são eles. A bênção do Senhor enriquece espiritualmente, com o suficiente material, ela te enriquece e ela não te acrescenta dores. De que adiantou a correria? Para sujar a natureza, para ganhar dinheiro. De que adiantou agora tudo parado? De que adiantou a pressa? Jesus, os discípulos ficavam desesperados, Jesus dizia para ele, não vos ansieis pelo que há de comer, pelo que há de viver, de vestir, pelo que há de beber. Não é a vossa vida mais do que o corpo. Não é o vosso corpo mais do que as vestes. Olha as andorinhas, olha os pássaros como se alimentam, sobrenatural. Buscai a mim o reino de Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E as demais gorduras e delícias vos serão adicionadas. De que vale ganhar o mundo e perder a alma? De que vale o mundo ter plantado desse jeito um ventinho, uma crise bem pequena perto do Apocalipse? Está destruindo metade do mundo e a economia. Mas tem coisa muito pior. Esse é só um soprinho. Para nós é muito grande, porque a Bíblia diz que Deus coloca as nações num balde, como num balde. Dá para você ter noção do tamanho do nosso Deus, que deu nome a cada estrela. Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da sua tenda. Para de pensar pequeno. Sai da tua tenda. Conta as estrelas no céu. Ele falou, Deus, não posso. Nem os maiores telescópios de hoje contam. Conta os grãos de areia do mar. Ele falou, eu não consigo, Deus. Ele falou, tá vendo, Abraão? Vem comigo. Vem comigo que eu vou te prosperar. E eu vou te dar filhos e filhas que serão prosperidade para as nações. Abraão, o pai das nações. Olha que esse texto fala, ouvi e comei atentamente. Vamos ler um pouquinho mais para frente. Isaías 55,
versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda há tempo. Buscai o Senhor, porque vai acabar o período de graça. Está vendo? Vinde a mim e comei de graça. Vinde a mim e bebei e não pagai. Inclinais os ouvidos a mim e ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança. Deus quer fazer aliança com você que eu estou falando. Essa mensagem é para você. E ele vai te dizer assim, ó, buscai ao Senhor, você vai fazer aliança comigo, buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Vai acabar a graça, o favor imerecido, vai entrar num período de julgamento uma hora. Buscai o Senhor, deixe o ímpio é aquele que não teme a Deus, que não obedece a Deus, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta. Converter não é mudar de religião. Converter é mudar de mente, metanoia, é mudar de pensamento, é levar os seus pensamentos mais alto. Convertei-vos ao Senhor que se compadecerá. Torne para o nosso Deus que é grandioso em perdoar através de Cristo na cruz. E aqui é para nós, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha os pensamentos da humanidade. Olha os pensamentos da humanidade, olha, nós vamos sair da crise, olha, nós estamos juntos agora. Não consegue nem arrumar um vírus. Apocalipse, 7 taças, é muita coisa que vai vir lá no final. Nós não precisamos estar no final, nós podemos estar no céu antes. Mas o que eu quero dizer é que arrogância, que petulância, de achar que nós podemos, nós precisamos enxergar a nossa fragilidade, nós precisamos enxergar que nós não somos nada sem Deus, que com Ele nós poderemos alcançar muitas coisas, mas sem Ele não somos nada. É esse o recado. A questão não é a natureza, a questão é mais em cima. Por quê? Porque a Bíblia diz que a natureza geme. Sabe por que a natureza geme? A natureza geme por causa do pecado do homem. E você sabe o que vai acontecer com a natureza? A natureza, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Os céus vão ser abalados, a terra vai ser abalada, a economia está abalada, os políticos vão ser abalados, mas o céu não se abala. Eu quero te convidar a viver do céu para a terra. Eu quero te convidar a viver de um lugar que não se abala para um que se abala. E de trazer as notícias do lugar que não se abala. Os anjos do lugar que não se abala. O pensamento do lugar que não se abala. De trazer os exércitos, a Bíblia chama Deus do Senhor dos exércitos. De trazer os exércitos do céu para a terra. De fazer a mão de Deus se mover ao seu favor. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, mas o nosso pecado nos afasta de Deus. Deus é misericordioso, porque os céus são mais altos do que a terra, os vossos caminhos não são o meu caminho, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. O nosso pensamento é pequeno, nós só vemos parte, nós somos sofismáticos, a gente só conhece metade, e nós não somos humildes para nos juntar a um Deus que quer nos mostrar a eternidade. Nós vivemos a partir da terra. E Deus quer nos levar, por isso que Ele fala, agora nós vamos lá para Isaías 54, uma página antes. Olha o que Deus quer fazer para aqueles que vão fazer uma aliança com Ele hoje, ou para aqueles que se afastaram dEle, querem reforçar essa aliança, ou para aqueles que, apesar de ter uma igreja, de ter uma religião, de ter tradições familiares, não conhecem os pensamentos de Deus. Deus quer nos levar para um tamanho muito maior. Aí Deus fala lá, Isaías, cantem alegremente. Vocês louvaram a Deus aí um pouco antes da palavra. O louvor, cantem alegremente. Esse cantar alegremente tem a ver com cânticos sobrenaturais. Zé Carlos, como é que dá para cantar no meio de uma crise que pode não ter alimento, pode morrer um monte de gente, não tem equipamento no hospital, a economia está quebrando? É sobrenatural, meu irmão. Então a musiquinha, ó, quando eu fui conhecer um pouco de sobrenatural, não que eu seja especialista, mas logo que eu comecei essa minha carreira, tinha uma musiquinha, eu não sou afinadíssimo para cantar, longe disso, mas eu vou lembrar só a letrinha.
A alegria está no coração. Era bem simplesinho. A alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus. A verdadeira paz, a alegria só está no coração. Você quer uma alegria externa? Você quer uma alegria da economia? Você quer uma alegria... Não. Mas aqueles que têm o pão de Deus, o vinho de Deus, o leite de Deus, eles se alegram. E esse é o primeiro passo. Presta atenção. O primeiro passo para você sair da crise é você receber o Deus do sobrenatural através do seu Filho sobrenatural, que foi Jesus, que tem o maior poder no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz, por que ele tem esse poder? Porque ele venceu a morte. Não existe poder que possa vencer a morte. A Bíblia diz que ele ressuscitou no terceiro dia. Isso é a Páscoa. A Páscoa não se trata de um ovo, nada contra o ovo, contra comer chocolate. A Páscoa não se trata de um coelho, a Páscoa se trata do Cordeiro. Ele morreu na cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. E a roupinha dele estava arrumada lá no templo, porque ele disse, eu vou deixar a roupa no túmulo arrumada, porque eu vou voltar. Ele já deixou pronto lá. Ele apareceu para 500 pessoas, ele apareceu para os discípulos. E os discípulos que eram medrosos, que estavam escondidos, eles passaram a pregar o evangelho no mundo inteiro, que alcançou até os nossos dias. O progresso do evangelho para 11 discípulos, que eram pessoas simples pescadores, não eram pessoas geniais, eram homens ordinários no sentido simples da palavra, homens ordinários com um Deus extraordinário. Esses homens conquistaram o mundo da sua época para Jesus. O evangelho cresceu mais do que o poder de César e dos seus imperadores da Roma antiga. Porque esses homens receberam um poder. Eles estavam reunidos logo depois da Páscoa. 50 dias, 40 dias Jesus andou vivo aqui na terra, ressurreto. Ele soprou esse poder, ele soprou essa vida que os discípulos tinham perdido, porque os discípulos nasceram pecadores. Todo mundo que veio antes de Jesus nasceu com defeito. Esse defeito só pode ser tirado depois de Jesus. Depois de Jesus, os túmulos se abriram e todos os homens de Deus do Antigo Testamento que fizeram grandes obras, mas que nasceram pecadores, eles ressuscitaram com Jesus. Eles puderam ter acesso, os céus se abriram através de Jesus. Jesus fala para os israelitas da época com amor, porque Deus ama Israel. Por isso que é bom que cristãos estejam do lado de Israel. Jesus vai voltar para eles enxergarem Jesus. Jesus falou para aqueles que não enxergaram Jesus, vocês vão me ver sentado à direita de Deus. Ele é poderoso, você precisa desse poder. Isaías 54 fala, canta alegremente, ó estéril. Se a economia está estéril, se a tua vida entrou num processo de esterilidade, se você está com medo do amanhã, começa a cantar músicas como nós cantamos aqui no começo. Quem não pegou, depois entra no nosso Instagram, nós vamos ter essas músicas. Tem uma música que foi ensaiada pelos cristãos do Brasil todo, muito pertinente, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Canta alegremente, porque o mundo não vai acabar agora, parece que não vai acabar, parece que foi um chacoalho. Eu não tenho procuração de Deus, ele diz que ele vem como ladrão, ele vem de surpresa, mas os sinais não são de finais dos tempos, são de início das dores. E essas dores são para salvar, para aproximar aqueles que vão ficar sensibilizados com o poder de Deus, com o que ele pode fazer. Canta alegremente, Isaías 54. Tenha prazer, diz o Senhor. Canta, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária. O que Deus está dizendo ao povo de Israel, olha, vocês cantem, porque apesar de vocês estarem em solidão, eu vou tirar vocês desse cativeiro, desse isolamento. Eu já tenho servos meus fazendo remédios, eu já tenho remédios vindo do alto. Esse negócio da cloroquina está escondida, é uma coisa horrorosa, eu não vou entrar nisso. Mas são remédios que Deus tem e outros que ele vai ter. Deus está dizendo, canta alegremente, porque se você não está dando a luz agora, se você está triste agora, se a tua terra está arrasada, se você entrou em depressão, se você não vê solução,
Canta por fé, porque Deus está vindo. Deus está dizendo para o povo de Israel, o último estado que vem depois de Jesus vai ser melhor do que o primeiro. Vem um avivamento, porque quando o povo se volta para Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar e se arrepender, mudar os seus pensamentos, eu sararei a vossa terra. Essa é a mensagem de Deus para os tempos de crise. Amplia o lugar da sua tenda. O que é ampliar? Amplia a sua cabeça hoje. Deus chamou Abraão e falou, sai da sua tenda. O pessoal de publicidade chama de pensar fora da caixa. Nós estamos pensando só dentro da caixa. Eu quero te levar para a eternidade. Nós vamos passar a eternidade conhecendo um Deus extraordinário. Nós nascemos para ser extraordinários também. Se nós recebemos Jesus Cristo como os discípulos que eram ordinários antes de Jesus, e quando eles receberam Jesus, andaram com Jesus, e receberam Jesus, o Espírito Santo, eles viraram homens extraordinários. Nós não precisamos beijar a mão deles por causa disso, porque Pedro não permitiu isso, Paulo não permitiu isso, porque qualquer um de nós pode ser extraordinário. Mas para sermos extraordinários, nós precisamos receber esse poder extraordinário. Esse poder que está ao nosso dispor. Jesus chegava dizendo mais do que salvação. Ele falava, o reino de Deus está próximo. Ele estava dizendo, o reino de Deus está acessível. Os céus estão acessíveis para nós. A Bíblia diz que nós podemos tocar, nós podemos chamar os céus ao nosso favor. Mas depende de uma aliança de sangue que foi feita na Páscoa, essa aliança que Deus fez através do seu Filho e tem que ser obedecida, o único que nos liga a Ele, para nos perdoar e nos abrir os céus estão abertos, os anjos do Senhor estão subindo e descendo. Eu não preciso ver na internet, estão mostrando na internet, porque olha o que Jesus entrou por meio de uma porta fechada. Jesus entrou na Páscoa lá numa porta trancada. Tomé tinha dito para os discípulos, eu só creio se eu ver. E Jesus aparece para ele e falou, toca aqui na minha ferida, toca aqui nos meus cravos, nos meus furos, no lugar onde eu fui cravado na cruz. E Tomé começou a chorar e falar, Senhor meu e Deus meu. E Deus disse para ele, sobre nós, lá na Páscoa, na verdadeira última Páscoa, na Pêssar, que era a última Páscoa, a mudança de Páscoa para a ceia de Jesus Cristo. Jesus disse para ele, se você tocar, e ele disse, agora eu creio. Ele falou, bem-aventurado aqueles que vão crer sem me ver pessoalmente. Bem-aventurado, eu creio em Jesus, você crê em Jesus, sem vê-lo fisicamente, mas recebendo ele pela fé espiritualmente. Essa é a fé, e você vai ser favorecido, você vai poder cantar. Jesus dizia para os seus discípulos, eu vos dou a minha paz. A minha paz não é desse mundo, é sobrenatural. A minha paz transcende o seu entendimento. A minha paz não vem de carros luxuosos, a minha paz vem de mim. Ele dizia, eu sou a paz. O shalom, eu estudei em escola judaica, o shalom, a gente dava shalom. Shalom significa plenitude, abundância. E abundância vem de vida espiritual. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, trazer pestes. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Vida que vem do Espírito, sai do Espírito para a alma e para o corpo. Jesus é Deus Emanuel, é Deus conosco, Ele esteve na terra, está sentado à direita de Deus. Ele nos deixou um outro Jesus, um outro Consolador, Espírito Santo, é o outro Jesus. Espírito Santo é Jesus morando dentro de nós. Ele nos deu a chance de sermos a igreja. Precisamos ir para a igreja, mas Ele nos deu a chance de sermos uma igreja. Eu brinco, nós somos uma franquia de Deus na terra. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito que venceu a morte. E quem tem o Espírito de Deus? No livro de João, o apóstolo João, amado, querido de Deus, ele dizia assim, aqueles que morrerem e creem em mim, ainda que morrerem, viverão eternamente. Nós estamos atrás de 70, 80 anos na terra. A Bíblia diz que viver mais que 70, 80 anos é enfado. Nós estamos atrás de uma vida de felicidade na terra. E existem essas delícias, principalmente para os servos de Deus. Mas Deus está sinalizando para mais de 1000 anos, para uma eternidade. E aqui na terra seria um laboratório, um lugar de treinamento, para a gente ser treinado para viver com Deus.
E nós ficamos focando nas coisas que não são do alto. Nós ficamos vivendo só das coisas de baixo. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa não é a vontade. Cantem alegremente. Amplia o lugar. Comece a enxergar a partir da eternidade. Estenda a sua habitação. Eu profetizo que as pessoas que deixarem Jesus entrar nas suas casas, as pessoas que colocarem o sangue do Cordeiro nos seus umbrais, essas pessoas vão ampliar, elas vão crescer na crise, elas vão se desenvolver rapidamente, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para estar debaixo do sangue de Jesus, que era o propósito de Deus. Você vai fazer uma aliança, você vai resgatar a tua aliança com o Deus, Criador dos céus e da terra, através do único caminho que é Jesus. Você vai colocar a vida de Jesus na tua família, na tua casa, e você vai ter a tua família, a tua casa, o teu marido, a tua esposa. O salmista diz: sentado à volta da mesa da tua casa. Paramos de sentar com as nossas famílias, porque nunca ninguém tinha tempo. Está aí o tempo que a gente precisava. Precisou dar uma chacoalhada no mundo para mãe entender filho, para filho entender mãe, para marido servir mulher, para mulher servir marido, porque queremos fugir de casa. A casa é um lugar sagrado. Antes da igreja ser um lugar sagrado, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você é sagrado para Deus. Você nasceu para ser habitação de Deus. A sua casa nasceu para ser habitação de Deus, com o sangue de Jesus nos umbrais. As famílias estão destruídas. Os filhos não amam os seus pais, não se dedicam aos seus pais, não honram. A Bíblia diz: honra os seus pais, que é o único mandamento com promessa. Se você quer estender os seus dias aqui na terra, os pais não pregam a palavra para os seus filhos. A Bíblia diz que pais têm que se converter aos seus filhos, olhar para os seus filhos. Filhos têm que se converter aos seus pais. Mãe tem que se converter. As mulheres executivas maravilhosas, são inteligentes. Eu trabalhei com várias incríveis, mas elas perderam o jeito de lidar com a sua família. Precisa dar um jeito de conseguir fazer as duas coisas, porque esse é o prêmio de Deus. São os valores extraordinários. A família é sobrenatural. A família é um plano de Deus. E quando a sociedade, os programas de televisão, o humanismo, ele é aprovado e pessoas acham que aquilo é bom, a Bíblia diz que ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Aqueles que estão destruindo. As televisões malditas com seus programas malditos. Tem televisões boas com programas bons, mas programas malditos que estão entrando dentro da nossa sala, destruindo as nossas famílias, fazendo maridos arrumarem justificativa para largar as suas mulheres. Você precisa ser feliz. A Bíblia diz que Deus odeia quebra de aliança. Deus odeia. É maridos que abandonam suas mulheres porque envelhecem, ou é mulheres que abandonam seus maridos porque perdem empregos. Os valores estão invertidos. E aquele papo na frente do padre, e aquele papo na frente do pastor, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. E aí estão achando que vão ficar casados no céu. Assiste o Ghost, lá lindo aquele filme lá com a Demi Moore. Acha que vai encontrar com... Não, na eternidade, fica tranquilo, na eternidade você não vai ver seu marido e sua mulher. Você vai ver, mas você não vai ser casado. Casamento é um desafio para a terra. Casamento é renúncia, casamento é treinamento aqui na terra. Casamento é um mistério para quem vive do alto para baixo. Casamento não são valores carnais, são valores espirituais. Quando a Bíblia fala de homem conhecer o marido e o marido conhecer a mulher, está falando de intimidade. Até a relação sexual de um casamento é um valor espiritual. Deus compara os adultérios, a promiscuidade, ao que a igreja, o que muitos fazem com o próprio Cristo e com o próprio Deus. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de parceria para aqueles que são fiéis a Ele. Deus é maravilhoso. Deixa eu ver meu tempo aqui. Nossa, rápido. 20 horas e 13 minutos. 21 horas e 15, 13 minutos. Vamos ler mais 3 versículos e vamos para o final. Amplia o lugar, abre a sua mente. Estenda, não impeças. Muitas pessoas, não, mas a minha religião não é assim. Não, a minha tradição não é assim. Não, na minha faculdade me ensinaram assim.
Não impeças. Não impeças. A religião não vai te salvar. A tua intelectualidade não vai te salvar. Os homens mais inteligentes do mundo ajudaram a colocar o país nessa situação. E o mundo. Tem horas que os cientistas não conseguem fazer nada. Nós somos finitos. Mas quando Deus do extraordinário, do impossível age nas nossas vidas, nós ficamos infinitos e eternos. Quebra a sua cabeça um pouco. Quebra as suas tradições. As suas tradições, a sua religião, elas não vão, elas são ineficazes para resolver os problemas de falta de aliança com Deus. Só o que resolve isso é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. A aliança com Deus tem poder. Aí Deus vai te mostrar a igreja certa. Seja feita a tua vontade. Por que Ele vai te mostrar a igreja certa? Porque nós estamos falando de arma sobrenatural. Jesus, quando Pedro tem um insight de lucidez, Pedro afobado, precipitado, é aquele que virou São Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que fugiu da cruz. Quando ele recebe o Espírito Santo, antes ele tem um insight, ele pergunta para Jesus, o que as pessoas estão dizendo de mim? Fala, você é Moisés, você é Elias, um profeta, né? Eu sei que tem religiões que acham que Jesus é um ser elevado, um espírito elevado. Tem religiões que acham que ele não é o Messias. Tem religiões que só colocam ele morto lá na cruz. Ó, o cara morreu, coitadinho, ele levou uma sua lá, pobre coitado. Apanhou, traíram, cuspiram, e aí? Tem igrejas tratando Jesus como um ladrão da cruz, que dizia, pô, meu, você morreu aí, por que você não desceu dessa cruz e não salvou a gente? Mas tinha um outro ladrão na cruz. Tinha 2 ladrões. O outro reconheceu. Falou, cara, nós fizemos mal, nós estamos aqui, merecíamos estar aqui nessa cruz. Você merecia estar na cruz. Eu merecia estar na cruz. Mas o ladrão lá reconheceu, falou, esse é o Filho de Deus, ele não merecia estar na cruz, ele está aqui no nosso lugar. E Jesus falou para ele, eu te encontro daqui a pouco no céu. É desse Jesus que eu estou te falando. O preso, um dos presos da cruz, reconheceu. Sabe que a Bíblia diz que só recebe quem reconhece. Hoje eu estou querendo ampliar as suas estacas. Eu estou querendo tirar você da caixa das religiões, das tradições. Depois você escolhe sua religião. Eu estou querendo que você conheça Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as religiões. Porque tem religiões que estão matando Jesus. Tem religiões que acham que ele está lá deitadinho, mortinho lá na cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os grandes líderes do mundo inteiro, de todas as religiões, morreram. Se você trouxer para mim ou mandar no nosso Instagram que tem algum líder de religião vivo, eu dou meu braço a torcer para você. Pega aí qualquer um, Maomé, Buda, pega qualquer um, de quem você achar bom. Mas se você for lá em Jerusalém, está escrito lá no túmulo de Jesus, túmulo 0 quilômetro. Está provado cientificamente que ninguém roubou o corpo. Está provado que ele ressuscitou. Está escrito lá, ele vive. E porque ele vive, eu posso crer amanhã. Eu não consigo ter um Deus que não consiga me aguentar. Eu quando busquei a Deus, porque eu fiz muita coisa errada, ainda erro, bem menos do que antes, porque Deus tem me ajudado a mudar, eu procurei um Deus que pudesse comigo. E olha que não era fácil não. Quem está aí que me conhece sabe que não era fácil não. E você também não é. Você pode ter essa cara de bonzinho, mas você sabe dos seus problemas. Nós sabemos dos nossos problemas. Eu procurei um Deus que eu não precisasse carregar no colo. Eu procurei um Deus que me carregasse no colo. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, fazem 24 para 25 anos, 1995, ele vem me carregando no colo até hoje. Eu ainda preciso dele. Porque ele vive, ele não está mortinho na cruz. Ninguém matou Jesus. De uma certa forma, Roma, gregos, israelitas que não creram, porque muitos creram, eles contribuíram para um plano de Deus que iria acontecer. Não deveriam ter feito, mas iriam. Mas a grande questão é quem matou Jesus fui eu, foi você, porque ele morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E nós deveríamos viver o benefício. Porque a Bíblia diz, se um grão de mostarda não cair na terra e não morrer, ele não vai dar fruto. Você deveria morrer.
O significado da Páscoa é eu e você morrermos para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para as nossas tradições, para as nossas ideias e abrirmos o nosso espírito na nossa mente. É não impedir que Deus entre na nossa vida, porque é o que Ele vai fazer. As suas habitações se estenderão. Firma bem. O que é firmar? A Bíblia diz lá em Mateus